Olá pessoal, e sejam bem-vindos a mais uma aula de alemão aqui do canal. Na aula de hoje nós vamos estudar o título aqui de um mini documentário, na verdade, uma notícia, né, em alemão, de onde nós iremos tirar uma expressão bastante interessante, bastante útil para vocês utilizarem e também conhecerem, tá? Deixa eu abrir o meu bloco de notas aqui, tá? Eu montei aqui o estúdiozinho, né? O vídeo aqui do lado. Do lado direito aqui vocês conseguem ver a notícia, tá? O título eu vou transcrevê-la aqui no bloquinho de notas para a gente conseguir trabalhar, tá? Deixa eu só abrir aqui. Só abrir ele aqui. Então nós temos o seguinte título, né? Stirbt das Sie aus. Tá? O que nós temos aqui nesta primeira frase? Aqui a gente começa com o verbo aussterben, que é estar morrendo, tá? Estar no processo de morrer ou cair em desuso, tá? Também é uma possível tradução. Aqui é cair em desuso, tá? Cair em desuso. Isso numa tradução assim adaptada. Então, stirbt das Sie aus. O Sie está morrendo. O que é o Sie? No alemão, o Sie é o você do tratamento formal. Eu não sei se você sabe, mas a gente tem duas formas de dizer você em alemão. O Sie é o tratamento formal que você usa normalmente com uma pessoa do seu trabalho, alguém que você conhece na rua, tá? Uma pessoa que não é íntima. Uma pessoa que, assim, colega de trabalho, seu chefe, algum desconhecido. Então você usa o você, que é o você, o Sie, que é o você do tratamento formal. E nós também temos o du, que é o você informal. Então, um é formal, que você usa com familiares e amigos, e o outro é formal, que você usa com pessoas desconhecidas, pessoas do trabalho, colegas, pessoas com quem você tem pouca intimidade. Então, o título aqui, ele quer dizer, o Sie, o você do tratamento formal, está caindo em desuso, está morrendo, está acabando. Por quê? Porque aqui nós vamos, o tema da notícia, ela trata de empresas que não estão mais usando esse tratamento formal para com os seus clientes. Eles estão tratando os clientes usando o du. E a gente tem até um verbo específico que significa tratar alguém com o du, o você do tratamento informal. Mas vamos aqui seguir com o texto. Deixa eu diminuir um pouquinho a fonte para caber mais coisas aqui na tela. E aí, a gente segue, né? Transcrevendo aqui o texto. Ele começa dizendo o seguinte: Unternehmen wie IKEA, Adidas und Apple nutzen seit einiger Zeit ihre Kunden. Tá? Então, o que ele está dizendo? Unternehmen, empresas. Tá? Já anota aí no seu caderno, muito importante, sempre quando você for aprender essas aulas de vocabulário, é sempre importante você fazer algumas anotações, nem que seja num aplicativo, no celular, no caderno, tá? Porque isso vai facilitar a memorização das palavras para você. Muita gente acha que, nossa, eu tenho dificuldade em memorizar palavras no alemão. Na verdade, não é que memorizar palavras é algo difícil, isso é só você que talvez esteja fazendo da maneira errada, tá? Se você quer memorizar palavras em um idioma, o ideal é sempre que você, no início dos seus estudos, principalmente no começo, quando você está começando seus estudos naquele idioma, você anote à mão estas palavras e revise depois no dia seguinte. Isso é para qualquer idioma, tá? Nós não temos um problema de memorização. Se você não consegue memorizar, o problema não é você. Não é que você não tem o dom para memorizar. É que você está usando o método errado, tá? Uma das melhores maneiras de você memorizar as palavras no idioma alemão é anotando estas palavras à mão e montando um pequeno glossáriozinho ao final de cada aula. Então aqui a gente tem uma aula com uma frase, onde a gente estuda essas palavras. O ideal é que você vá montando um pequeno glossário também no seu caderno para depois revisar no dia seguinte. Isso vai ajudar você a memorizar melhor essas palavras.
Fica aqui uma dica, né? Unternehmen significa empresas. Então ele está falando empresas, Unternehmen, wie, como IKEA, Adidas e Apple, tá? Empresas como IKEA, Adidas e Apple. Dutzen, tá? Aqui o verbo dutzen significa tratar com o do tratamento informal, tá? Então, você vê, a gente tinha antes o do, que era o você, informal. Dutzen significa tratar com do. Tratar alguém, né? Tá implícito aqui isso, tratar alguém com do. Dutzen, o verbo dutzen em alemão significa tratar alguém, ele representa o ato que você trata alguém usando o tratamento informal da língua. Então a gente tem um verbo pequenininho que representa uma ação que poderia ser descrita de uma maneira muito maior, né? Então assim, não é tão, talvez o alemão não seja tão difícil como muitos imaginam. Então este verbo aqui, deixa eu só baixar um pouco o quadrinho. O verbo dutzen significa tratar, tá? Tratar usando a pessoa você, o du, que é o tratamento informal. E aqui a gente tem a nossa frase. Unternehmen, empresas wie IKEA, Adidas und Apple, dutzen, estão usando a pessoa du, a pessoa você do tratamento informal, ou segunda pessoa do singular do tratamento informal, seit einiger Zeit, já há algum tempo, tá? Vamos colocar aqui, ó. Seit einiger Zeit. Há algum tempo, tá? Seit, lembrando que o S no alemão tem som de Z. Seit einiger Zeit. A letra Z tem som de TS. Então, dutzen, tratam com a pessoa du. Seit einiger Zeit, já há algum tempo. Ihre Kunden, seus clientes. Ihre Kunden, seus clientes. Lembrando que no alemão, isso daqui, ihre, significa seus. É um pronome possessivo, tá? Da terceira pessoa. Pessoa feminina, tá? Da pessoa feminina. Porque nós estamos falando das empresas, delas, tá? Então, empresas como IKEA, Adidas und Apple, dutzen, estão tratando com o du, tratamento informal, seit einiger Zeit, já há algum tempo, ihre Kunden, seus clientes. Então, o que está acontecendo? Essas empresas, elas estão usando o tratamento informal com seus clientes no lugar do Sie, que seria o mais adequado, né? O tratamento formal é aquele que você usa com pessoas do seu trabalho, com colegas, pessoas que você não conhece direito, pessoas com quem você não tem intimidade. E o du você usa com pessoas no tratamento informal, seu irmão, sua família, sua irmã, seu namorado, sua namorada, né? É aquele tratamento informal. Então, essas empresas já há algum tempo vêm usando o tratamento informal com seus clientes. E aí, a gente continua aqui dizendo o seguinte. A gente tem o seguinte. Vou complementar a frase aqui, ó. Das formliche Sie dagegen wird immer seltener gebraucht. O que nós temos aqui? Das formliche Sie, o Sie formal, tratamento formal, tá? Aqui nós temos o adjetivo que significa formal, förmlich. Das formliche Sie, o tratamento formal Sie, dagegen, em contrapartida, tá? Quando você vê o dagegen no meio de uma frase, dagegen, ele pode ser traduzido como em contrapartida, tá? Em contrapartida, o Sie do tratamento formal wird immer seltener gebraucht, será cada vez menos utilizado.
Aqui a gente tem uma pequena frase no futuro em alemão. Se você quer montar uma frase em futuro no alemão, você vai precisar de um sujeito chamado werden, que é o verbo utilizado para formar o futuro, semelhante ao will no inglês. Mas no alemão todo verbo tem uma conjugação. Tá? No caso, aqui o verbo werden não está conjugado. Para a gente conjugar ele na terceira pessoa, a gente transforma ele em wird. Tá? Lembrando que W tem som de V. Então, de werden a gente tem wird. E aí o que a gente tem aqui? Das förmliche Sie, o tratamento formal Sie, em contrapartida, dagegen, wird immer seltener gebraucht. Está sendo cada vez menos utilizado. Será cada vez menos utilizado. Tá? Wird, será, immer significa sempre, seltener, mais raro. É o comparativo do adjetivo selt, tá? Raro. Isso daqui é uma expressão, tá? Você não traduz ela palavra por palavra. Porque se você traduzir literalmente palavra por palavra, você tem será, sempre, mais raro, utilizado. Tá? Na tradução literal, ela pode soar um pouco estranha. Então, esse é o tipo de frase que eu recomendo que você estude, aprenda como sendo uma expressão pronta, pré-fabricada. Tá? Você não mexe nela, você aprende ela do jeito que está aqui e não fica se questionando por que ela foi construída assim no alemão e de uma maneira diferente no português. Um erro muito comum de quem estuda o alemão é ficar buscando o porquê da coisa. Por que uma frase foi construída numa ordem diferente? Por que um verbo está numa posição que é diferente da língua portuguesa? O que você tem que ter em mente é que o alemão, a sintaxe da língua, né, a estrutura, a ordem das palavras em uma frase é diferente daquelas que a gente tem na língua portuguesa. Tá? Então, assim, no português você constrói as frases numa ordem. No alemão, tem frases, muitas frases você vai construir na mesma ordem, mas outras frases vão ficar fora de ordem, né? Para a gente vai parecer que está fora de ordem, mas para eles é normal. Talvez para os alemães, quem fala as coisas fora de ordem ou aos avessos, somos nós no Brasil, tá? Então, isso aqui é uma expressão que eu recomendo que você já aprenda ela pronta, tá? Então, das förmliche Sie, o tratamento formal Sie, em contrapartida, será cada vez menos utilizado, ou será utilizado cada vez mais raramente, tá? Então, você já aprende ela pronta. Será cada vez menos utilizada ou utilizado, tá? E no finalzinho aqui, gebraucht, nós temos o verbo gebrauchen, utilizar no passado perfeito, tá? Nós temos a seguinte expressão, será cada vez menos utilizado. Percebe que o verbo gebrauchen, utilizar, aparece no passado? De utilizar ele virou utilizado. Isso é o chamado passado perfeito no idioma alemão. Quando os verbos ficam, por exemplo, você tem o verbo falar, você tem falado, passado perfeito. Dormir, dormido. Escrever, escrito. Viajar, viajado. Utilizar, utilizado. Isso é passado perfeito. Tá? E no alemão é muito comum, é que aqui neste caso o verbo gebrauchen já começa com as letras GE. Tá? Como é um verbo que já começa com as letras GE, para você deixar ele no passado perfeito, você não precisa adicionar novamente as letras GE à sua frente. Você só deixa a letra T no final, porque ele é um verbo regular, aqueles verbos fáceis de serem conjugados e utilizados. Então você deixa somente a letra T. No final você tem o verbo gebrauchen, utilizar, em alguns contextos consumir, quando você consome alguma coisa, quando você consome um produto, um insumo, tá? Então, dependendo do contexto, a gente pode traduzir ele de maneiras diferentes. No passado perfeito, gebraucht,
utilizado, tá? Então, ele está dizendo, o tratamento formal sie, em contrapartida, será cada vez menos utilizado, tá? Então, repassando a frase inteira, deixa eu colocar aqui, stirbt das sie aus, tá? O sie está morrendo, ou, na minha tradução preferida, está caindo em desuso, e aí ele continua, Unternehmen, empresas e negócios, wie, como IKEA, Adidas und Apple, nutzen, tratam usando o tratamento informal du, seit einiger Zeit, já há algum tempo, ihre Kunden, seus clientes. Das förmliche sie, o tratamento formal sie, dagegen, em contrapartida, wird immer seltener gebraucht. Então, o tratamento sie está sendo cada vez menos utilizado. Este é o primeiro título desta mini matéria, tá? Deixa eu abrir ela aqui para a gente rolar um pouquinho para baixo. A gente pode começar a estudar, tá? Um outro parágrafo. Vamos estudar o primeiro parágrafo. É um texto grande, tá? Mas como isso aqui é uma aula para você expandir seu vocabulário, como é uma aula para expandir seu vocabulário, então dá para a gente estudar o primeiro parágrafo do texto, tá? Deixa eu só colocar aqui. Tá, e aí o que a gente tem? Deixa eu ver se eu consigo ampliar. Tá, pronto. Ampliei o texto. E a gente tem o seguinte. Deixa eu abrir a outra janela aqui. Deixa eu apagar a luzinha para a gente copiar esse texto, esse trecho aqui para a nossa lousa. Pronto, legal. Então aqui, ó, die Marketingleute des Möbelherstellers, o pessoal de marketing do fabricante de móveis IKEA, tá? Foram em 2003, waren und 2003 die ersten in Deutschland. Foram os primeiros em 2003, tá? Foram os pioneiros em 2003. Empresas como Unternehmen wie Adidas, Apple oder Aldi. Aldi, não sei se você sabe, fica de curiosidade, é uma rede de supermercados na Alemanha, tá? Uma rede muito famosa de supermercados na Alemanha. Então, ele está dizendo, o pessoal de marketing do fabricante de móveis IKEA waren und 2003, em 2003, die ersten in Deutschland, os primeiros na Alemanha. Os primeiros aqui a utilizarem esse tratamento informal com seus clientes. Unternehmen, empresas como Adidas, Apple ou da Aldi, zogen nach, tá? Essa expressão zogen nach significa copiar, tá? E vem do verbo nachziehen. Nachziehen, copiar, tá? Copiar alguém, seguir a tendência de alguém. E aqui ele está no passado imperfeito. Zogen nach. Então, quando você vê, é muito comum você ver, às vezes, numa notícia, numa pequena matéria, esse termo, zogen nach. Que ele está dizendo que empresas seguiram os passos de outras, uma pessoa seguiu os passos de outra, copiou algo de alguém, né? Essa empresa de móveis foi a primeira a implementar a ideia, o pessoal de marketing dela foi a primeira a implementar a ideia cerca de 2003, na Alemanha, e empresas como Adidas, Apple e o Aldi copiaram, tá? Sie fingen an, eles começaram, aqui é o verbo anfangen no passado perfeito, anfangen, fica fingen an, tá? Sie fingen an, eles começaram. Ah, professor, mas qual a diferença entre passado perfeito e passado imperfeito? Passado perfeito, mais utilizado em conversas no dia a dia, algo pontual que aconteceu, tá? Passado imperfeito aparece mais em textos e é algo tem um ponto menos definido na história, tá? A diferença é que o passado imperfeito é um pouquinho mais complicado porque o verbo se conjuga de uma maneira diferente, mas aí é coisa que você vai pegando também conforme você vai aprendendo e estudando os textos, tá? Então, ó, Sie fingen an, eles começaram, ihre Kunden, seus clientes, zu duzen, a tratar, tá? Lembrando que quando você vê o zu antes de um verbo,
ele faz o papel do to no inglês. Ele mantém aquele verbo no infinitivo. Então, eles começaram, sie fingen an, ihre Kunden zu duzen. Começaram a tratar seus clientes com o tratamento informal. IKEA will damit. IKEA quer com isso, tá? Aqui o will significa quer e o damit é com isso. Então, o que ela quer? Ela quer com isso ein Stück Schweden in die Welt tragen, tá? Levar um pedaço da Suécia para o mundo, colocar um pedaço da Suécia no mundo. Lembrando que ein Stück significa um pedaço, um pedacinho. Schweden significa Suécia. In die Welt, para o mundo. E tragen pode ser traduzido como levar, colocar, trazer ou até mesmo vestir. Então ela quer colocar no mundo um pedaço da Suécia. Wie eine Sprecherin sagt, como uma pessoa, como uma narradora diz, tá? Aqui, Sprecherin é uma pessoa que está falando ou participando, por exemplo, de uma entrevista de áudio, de repente de um podcast, tá? Por quê? Essa palavra vem do verbo sprechen, falar, sprechen, falar. Quando você pega este verbo e transforma num substantivo, tá? Você tem inicialmente sprecher, aquele que está, o locutor, aquele que está falando. E aí nós temos a versão masculina, o locutor, o narrador, a pessoa que está narrando. Sprecherin, com as letras IN, é a versão feminina da palavra locutor ou narrador. Então, como uma wie eine Sprecherin, como uma locutora, uma narradora, alguém que está participando da conversa, porque isso daqui é uma pequena matéria, tá, com um áudio que tem aqui nesse site. Então ele está dizendo, como uma participante, como uma entrevistada, de repente diz: Dort wird schon seit über 50 Jahren offiziell nur noch geduzt. Tá? Lá já vai fazer 50 anos que está sendo utilizado somente o tratamento informal, tá? Dort, lá, será, wird schon, será, completará, tá? Fará, seit über 50 Jahren, completará ou em breve, né? Será há 50 anos, lá já quase fará 50 anos que o tratamento informal está sendo usado de maneira oficial, tá? Então, esta frase é o tipo de frase que compensa você aprender ela pronta. Tá? Dort wird schon seit über 50 Jahren offiziell nur noch geduzt. Tá? Então, lá já vai fazer 50 anos que o tratamento informal do é utilizado de maneira oficial. Tá? É assim que termina este primeiro parágrafo do texto. É um texto de nível intermediário para pré-avançado, tá? O foco desta aula aqui é agregar alguma coisa para você em termos de vocabulário. Se você sair desta aula sabendo de 2 ou 3 palavras novas a mais, já vai ter sido de bom tamanho, já vai ter tido um proveito legal, tá? O foco aqui é você ter contato com coisas novas, se desafiar a aprender coisas novas no alemão, porque o alemão não é difícil igual você imagina. Ele só é diferente, porque o inglês você vê ele a vida toda na escola. O alemão não. O alemão é novo, talvez seja novo para você. Então a gente tem essa impressão de que é difícil memorizar, as palavras são estranhas, só que na verdade isso é mentira. O que acontece é que a gente não tem um contato, a maioria absoluta das pessoas não tem um contato de longa data com o idioma. Né? Diferente do inglês, que desde pequenininho a gente aprende cachorro, dog, gato, cat, homem, mulher, boy, girl. Não, no alemão quando a gente pega estudar, tudo é novo. Então dá a impressão de ser muito difícil, só que você estudando um pouquinho todos os dias, sua memorização vai melhorar, tá? Seu processo de aprendizado vai acelerar, você vai ver que você vai estar cada vez mais familiarizada com a língua, tá legal? Eu espero que vocês tenham gostado desta aula aqui, tá? Principalmente dessa expressão, deste verbo duzen, tratar alguém com o tratamento informal. Isso é algo bastante interessante para você conhecer, algo que pode
agregar algum conhecimento novo, talvez muitas coisas aqui você ainda não conhecia, e eu vejo vocês na próxima aula amanhã, lembrando que este mês aqui teremos aulas todos os dias aqui no canal, e na segunda quinzena de agosto nós também teremos lives todos os dias, tá legal? Eu desejo a você ótimos estudos e a gente se vê amanhã neste mesmo horário e neste mesmo canal. Um abraço e ótimos estudos!